Olá, estamos retornando nossas atividades de estudo bíblico e hoje vamos dar início a uma série de estudos visando trazer conhecimento sobre a igreja. Então, por esses dias, estaremos falando sobre a igreja. A Bíblia destaca vários pontos básicos sobre o que é a igreja. Então, nós vamos discorrer sobre o que é a igreja. Esse tema certamente é muito rico, muito especial, próprio para esse tempo onde temos tantos ensinamentos e queremos também trazer ensinos que possam discorrer sobre a vida da igreja. Então, a Bíblia destaca que a igreja é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, nós encontramos a igreja é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. A igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. A igreja pertence a Deus, foi comprada com o sangue de Cristo. Efésios 3, 21. A igreja é gloriosa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga e vestida de justiça, pelos méritos de Cristo. Efésios 5, 27. A igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3, 10. Aleluia! São destaques que a Bíblia relaciona à igreja. Nós vamos ler a leitura de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Lembrando, nosso tema é igreja. Paulo estava orando pelos irmãos da igreja de Éfeso. E nós lemos assim, Efésios capítulo 1, verso 15 em diante. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na herança dos santos, o qual suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome, que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos. Deus bendito, colocamos diante da igreja o ensino que diz respeito à igreja.
E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine. Teu Espírito Santo nos dirija. Que estas palavras aqui proferidas possam alcançar os corações e sejam eles fortalecidos pelo conhecimento da verdade. Que Teu Espírito Santo revele a graça do Senhor à vida de cada um, ouvinte e participante. Que Teu Espírito Santo conceda graça, glória, poder do Senhor para que haja crescimento espiritual no conhecimento da verdade. Abençoamos aqueles que nos assistem, aqueles que nos acompanham, aqueles que conosco estão a cada semana. Abençoamos a todos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Você diz amém? Amém. A igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus. Você foi chamado por Deus, faz parte da igreja. Você está sendo chamado por Deus para fazer parte da igreja. Os que já entendem e já estão congregados, reunidos e se entendem e falam que são igreja. Eu sou igreja. Você também é igreja. Foram chamados por Deus para constituir a igreja. Esta é uma ação do Espírito Santo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, crendo que Jesus é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-los dos seus pecados. Note que a igreja é a reunião de todos aqueles que foram chamados por Deus. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Aqueles que creem que Jesus foi enviado ao mundo para redimi-los do pecado. Por isso a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. A palavra igreja, ela no latim quer dizer eclésia, que vem do grego eclésia, que basicamente significa uma assembleia pública, uma reunião daqueles que foram chamados. Então, é comum ouvirmos e entendemos que a igreja, são aqueles que foram chamados para fora. Porque chamar e fora são as palavras que determinam essa palavra grega igreja. Então, nós lemos que os membros do corpo de Cristo foram chamados para viverem fora do padrão. Opa! Uma pausa. Observem estas últimas palavras. A igreja são aqueles que são os membros do corpo de Cristo e foram chamados para viver fora do padrão. Mas que padrão é esse? O padrão pecaminoso do mundo. Então, fomos chamados para viver fora do padrão pecaminoso do mundo. Então, nós podemos dizer que este ajuntamento, esta assembleia, é tudo que Deus sempre pré-estabeleceu, pré-determinou para que acontecesse. A igreja é obra de Deus. Então, a multidão reunida para designar a Assembleia do povo de Deus. Igreja é uma assembleia do povo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus sempre teve um povo separado para si. A verdadeira igreja existe desde o princípio. A igreja, como povo escolhido do Senhor, tem a sua história desenvolvida em dois diferentes tempos, em histórias diferenciadas. Os períodos antes e o período após o ministério terreno de Cristo. Essa igreja maravilhosa, aleluia, ela
No Novo Testamento, nós aprendemos e queremos continuar ensinando que, através da nova aliança em Cristo, que cumpriu todas as promessas e esperanças do Antigo Testamento, com relação ao povo escolhido, sobre essa nova aliança, todos os rituais, símbolos e ordenanças presentes na igreja verotestamentária foram substituídos pela obra perfeita de Cristo. Havia uma imperfeição nos escritos com relação ao homem entender o propósito de Deus, mas Jesus reuniu em si a perfeição. Glória a Jesus. Então, o escritor de Hebreus, ele fala isso com muita liberdade. Aqueles que depositaram sua fé no Messias, que já veio, o eterno sumo sacerdote, Hebreus 1:12. E Cristo prometeu edificar a sua igreja, logo após a sua ascensão ao céu. O evangelho seria pregado em todo o mundo e a comunidade dos fiéis seria formada de pessoas de todas as tribos, povos, raças e línguas. Percebam como Deus é maravilhoso e como Ele arquitetou de uma maneira tão laboriosa, tão especial a igreja. A igreja é de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A igreja de Cristo, ela não tem uma nacionalidade. Ela não é a igreja de judeus. Ela não é a igreja dos gentios. Ela é a igreja de todos os crentes em todas as nações. Aleluia! Aleluia! Ela é a igreja do Senhor Jesus. A igreja visível e a igreja invisível temos que destacar. Então, como destacaremos? A igreja visível, aquela que vemos. A invisível, aquela que Deus já pré-estabeleceu, já determinou, já escolheu, já estão eleitos para esse tempo aqui e preparando-se para uma vida eterna com Deus. Iremos estar com Deus na eternidade e aqui estamos sendo preparados para tal, vivendo uma vida de comunhão, uma vida de unidade, uma vida em que o louvor a Deus, a adoração a Deus, o serviço a Deus é comum aos fiéis do Senhor. Convidamos você a conosco estar nessas próximas semanas, lendo e estudando sobre a igreja. E o Novo Testamento, ele destaca a importância de todos os cristãos estarem inseridos em uma comunidade local. Sabemos que nesse tempo já está sendo ensinado, e alguns já estão vivendo, uma vida de desengrejados, aqueles que entendem que precisam e devem ficar fora da igreja e criaram a sua própria igreja, a igreja do eu sou e não tenho mais ninguém comigo, e não preciso estar reunido, não preciso congregar, não preciso ir, não preciso viver vida comum na sociedade igreja. Eu sou a igreja independente. E não existe igreja independente. Existe a igreja que depende do amor de Cristo e depende da comunhão dos irmãos, de um abraço, de um afeto, de um consolo, de um suporte para enfrentar as adversidades da vida. Então, a igreja é uma unidade, onde seus membros são alimentados, disciplinados, edificados, cuidados por ministros, pastores, instituídos por Deus e participam do ministério e testemunham do Evangelho. Cremos que
não podemos fugir desta característica de igreja. A igreja é uma unidade, onde seus membros são alimentados, disciplinados, edificados, cuidados por pastores, por ministros, instituídos por Deus. Convidamos você a estar conosco, mais uma vez insistindo, porque Deus tem ainda palavra de revelação para que cada um de nós possamos compreender mais e viver mais vida de igreja. Vem conosco, vem estar conosco, vem viver vida de igreja. Apresentamos a vocês a oportunidade de viver em uma igreja local, onde Jesus Cristo é o Senhor, onde somos dirigidos pelo Espírito Santo e onde a palavra traz a nós correção, disciplina, exortação, vida com Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que o amor de Deus sempre esteja presente na sua vida. Que a graça de Deus sempre derramada sobre você, o Espírito Santo, te unja de tal maneira que você seja ungido de Deus pela presença do Espírito Santo na sua vida. Vem, igreja, vamos viver vida de igreja. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a família. Em nome de Jesus.